Se você sonha em estudar nos Estados Unidos ou tem curiosidade de saber como funciona o ensino superior por aqui, esse vídeo é pra você. Se você é novo por aqui, eu sou a Jenny e aqui no meu canal eu compartilho a minha vida nos Estados Unidos. No vídeo de hoje eu quero dividir um pouquinho da minha experiência de estudante aqui com vocês, né? Eu fui estudante por muitos anos, com visto F1, visto de estudante. Não muito tempo eu consegui o meu green card, então vou contar os dois lados da moeda e também vou contar muitas curiosidades que eu acho que a gente às vezes não sabe quando se matricula, né? A gente acha que é só se matricular na faculdade e ir, mas tem muitos detalhes importantes que valem a pena discutir e eu vou conversar com vocês nesse vídeo. Eu tô aproveitando que essa semana, né, a faculdade tá a todo vapor, inclusive esse é meu último semestre, eu vou me formar, graças a Deus, depois de muitos anos estudando. Então eu vou compartilhar toda a minha experiência, tudo que eu me lembro do começo até hoje. Existem várias formas, claro, né, existem bolsas de estudo, enfim, mas eu vou contar um pouquinho do meu background, né, da onde eu vim, para vocês entenderem mais ou menos a história e também explicar pontos que mesmo independente da faculdade, como é que você for vir estudar, vai ser importante você saber mesmo assim. Começando um pouquinho com a minha história, né? Para quem não viu os vídeos do canal ainda, né? Se esse é o primeiro vídeo que você tá assistindo, eu fui au pair aqui nos Estados Unidos. O au pair foi uma porta de entrada, que é um programa de intercâmbio mais acessível, né? Onde você pode trabalhar como babá e também ganhar uma renda, né? Enquanto você também mora com a família, então você não tem esse custo. Então, quando acabou o meu au pair, foi quando eu decidi ser estudante internacional. E aí tem dois caminhos que você pode seguir quando você decide ser estudante internacional dessa forma que eu fui. Que você pode voltar para o Brasil depois do au pair e aplicar para um visto de estudante, o famoso F1, lá no consulado do Brasil, ou você pode mudar o seu status, como qualquer outro visto, né? Quando você está aqui dentro dos Estados Unidos, você pode pedir um outro visto ou estender um visto, enfim. Mas quando você faz esse pedido estando dentro do país, você só recebe uma permissão para ficar, né? Então é um papel que diz que o seu status está ok. E como eu queria na época o visto no meu passaporte mesmo, né? Eu voltei pro Brasil e tirei o visto F1 por lá. E aí, quando eu comecei os meus estudos depois do au pair, eu não fui para uma universidade conhecida, né? Eu comecei com o Community College, que aqui nos Estados Unidos é muito famoso, né? Tem tanto o Community College como a universidade. E para explicar um pouquinho para vocês como funciona, eu diria que o Community College é como se fosse um ensino técnico, digamos assim. Mas você se forma, né? Geralmente as pessoas que vão para o Community College, o que elas fazem? Você faz 2 anos no Community College, você se forma, consegue um diploma, que é o Associate Degree, e com esse diploma você transfere para a universidade, faz mais 2 anos, e aí você consegue o seu bacharel. E aí você transferindo do Community College para a universidade, você pegando o diploma de bacharel, é como se você tivesse estudado os 4 anos na universidade mesmo. E o motivo pelo qual as pessoas costumam fazer isso, eu inclusive, é que você economiza uma boa grana, né? Que o Community College, ele é um ensino não tão avançado quanto a universidade, porém é um caminho que te leva para a universidade e a tuition, né, que é a mensalidade da faculdade, ela é bem mais barata do que a universidade, geralmente assim, metade do preço para menos do que uma universidade mesmo. Então foi esse o caminho que eu escolhi. E falando sobre pré-requisitos, né, para você entrar no Community College, se você foi au pair, você tem algumas vantagens, né? Porque o au pair, como você já fez todo um processo, aplicou, mostrou que você tem que provar escolaridade para fazer o programa do au pair. Então tem uma série de documentos que quando você aplica para ser au pair, esses documentos acabam que eles te dão o DS, né? Esse DS ele já funciona como seu comprovante de escolaridade e também comprova que você está aqui legalmente, porque você não pode estar com status irregular no país, né? Estar ilegal, digamos assim, né? Que é essa palavra mesmo. E aí tem essa vantagem, mas outro pré-requisito, né? Você sendo um estudante internacional, é que você tem que ter um inglês nível acadêmico. Mesmo pro Community College, que é um ensino um pouquinho menos superior que a universidade mesmo, eles pedem um inglês nível acadêmico e também matemática, né? Se você for fazer
um curso, dependendo do curso que você vai fazer, você vai ter que ter um certo nível de matemática. Você vai fazer 2 provas, você pode comprovar o seu nível de inglês com o TOEFL, né? Você pode fazer o TOEFL por fora e mandar o comprovante do certificado de quanto você atingiu para eles verem e validarem. Ou você pode fazer o que eu fiz. Eu fui na faculdade e fiz um testezinho de inglês e na época, né, isso já faz bastante tempo, eu não passei. Mas assim, não tem problema assim, sabe? Se você não passar, pelo menos no Community College, como eles são menos rigorosos, menos rígidos, você pode fazer algumas aulas extras, você se matricula. E aí você, passando nessas matérias, nessas aulas de inglês, as famosas ESL, você consegue atingir o nível que eles pedem, tá? Então foi o que eu fiz, eu não atingi o nível máximo, mas eu quase bati ali, sabe? Então eu tive que fazer umas aulinhas de inglês. Mesma coisa matemática, eu fiz o teste de matemática e, gente, matemática aqui... matemática aqui, ela é muito diferente do Brasil, né? Como é que as pessoas fazem as contas, tudo aqui é bem diferente. Então, assim, eu também não fui bem na prova de matemática. E aí eu fiz a de matemática, eu fui bem ruim. E aí, mas eu fiz as aulinhas extras, né? Então deu tudo certo. Depois de um tempo, eu consegui atingir o nível e foi tudo ok. Além desses testes, né, e de comprovação de escolaridade, como pré-requisito para você se inscrever no Community College, até mesmo na faculdade, você vai precisar de um comprovante financeiro, né, para eles emitirem o documento, né, que é o I-20, é o documento que você precisa para aplicar para o visto F1, você precisa ter um comprovante financeiro e cada universidade, cada community college, eles têm o seu valor. Então, geralmente, o community college, eles pedem na faixa de uns $20 mil por ano para você comprovar. A universidade já vai para mais de 50 mil, tá? Geralmente é uns 40, acima de 50 mil. Eu acho que talvez hoje em dia esteja um pouquinho maior o valor, né? Porque até por causa da nova administração, entra presidente, sai presidente, mudam bastante as regras, mas você vai ter que verificar com a faculdade que você for aplicar quanto que eles exigem de valor para você comprovar de renda. E aí você pode usar comprovante bancário, né? O extrato bancário, pode também dinheiro investido, se você tiver dinheiro investido, pode somar tudo aí essas papeladas que tudo vale, sabe? Foi o que eu fiz. Eu juntei um pouquinho da minha renda com a renda do meu pai. Meu pai foi o meu sponsor quando eu apliquei para o visto F1, né? Isso há muitos anos atrás. E acabou que juntando tudo, os papelados, os documentos, deu tudo certo, tá? Então, basicamente é isso. Para você aplicar, você vai precisar desses tipos de documento. Com isso, eles vão emitir tanto a Community College, a universidade, se você for direto para a universidade, né? É o mesmo processo, mesmo requerimento, né? Eles vão pedir mais ou menos o mesmo tipo de documentação e só quando você entregar tudo, eles vão emitir o I-20. E com o I-20 você tira o visto F1, que foi o que eu fiz. Agora explicando um pouquinho do sistema de estudos por aqui, né? Porque ele é bem diferente do Brasil, gente. Mas isso se aplica tanto ao Community College quanto à universidade. Assim, no Brasil a gente tem a nossa... Eu me formei no Brasil, inclusive, né? A gente tem a nossa grade por semestre já definida. A gente sabe as aulas que a gente vai fazer por semestre e tem um número X de aulas. Aqui não. Aqui você escolhe as aulas que você vai fazer naquele semestre, você escolhe se você vai fazer a aula de manhã, de tarde ou de noite, você escolhe se você vai fazer presencial ou online e você escolhe quantas aulas você vai fazer por semestre. Exatamente. É tudo diferente. Aí você fala, Jane, como assim? Gente, eu confesso que isso me deixou bem, assim, no começo eu não gostei. Eu achei que fosse mais parecido com o do Brasil. Mas conforme você vai estudando, você se adequa, né? Você se acostuma e você acaba que se beneficia. Você aprende a tirar vantagem da situação, porque é um sistema de educação mais flexível. E aqui nos Estados Unidos, a gente não tem, assim, as aulas. Esse semestre eu vou fazer são 6 matérias e são essas matérias. Não. Aqui funciona assim. Eu sou de TI, por exemplo. Apliquei pra me formar em tecnologia da informação. Então, ele vai me dar lá todas as aulas, todas as matérias que eu preciso e eu tenho um número de créditos, tá? Isso é muito importante você entender, porque aqui nos Estados Unidos, eles não falam aulas, eles falam créditos. Pra você se formar, você tem que ter, em média, 90 créditos. E o que é isso, créditos? Créditos são as aulas. Só que assim, cada aula tem geralmente 3 créditos, né? Cada aula tem 3, geralmente 3, ou pode ser que tenha uma outra com 4, um pouquinho a mais.
mas uma aula tem 3 créditos. Para se formar, você precisa em média de 90 créditos. E aí, você pode se formar em 4 anos, que é o tradicional, o modelo tradicional aqui também é 4 anos, ou você pode se formar com mais tempo, se você não tiver pressa, que foi o que eu fiz, né? Porque você sabe que você tem aquelas matérias para fazer, mas não necessariamente você precisa fazer todas elas todo semestre. Isso muda um pouco para quem é estudante F1. Se você é estudante F1, você precisa fazer pelo menos 12 créditos. 12 créditos são 4 aulas. Lembra que são 3 créditos por aula. Então, você não pode fazer menos que 12. Essa é a condição do seu visto F1. E também você não pode fazer mais que uma matéria online. Você não pode apenas cidadão, né? Quem tem green card, aí sim você pode fazer todas as matérias online. Que é o que eu faço hoje, né? Quando eu era estudante F1, não podia. Eu sempre pegava uma porque uma é permitido. Hoje, como eu tô na reta final da faculdade, eu já consegui o meu green card, né? Eu faço todas as minhas aulas aqui, ó, pela internet, mas é muito gostoso também você viver a vida ali no campus, né, na universidade, né, se você tem oportunidade, dependendo da sua idade também, né, que isso afeta muito a experiência de estudar. A experiência de você vir estudar quando você é mais novo é muito mais legal, muito mais interessante, principalmente se você for morar no campus da universidade, tá? Eu nunca morei. Inclusive, assim, quando você aplica, né, pra faculdade ou pro community college, o community college geralmente não tem dormitório, né, então eles não têm quartos pra você alugar, agora a universidade tem. E aí são os valores mais altos, né, morar na universidade requer muito mais grana. Quando você comprova o valor financeiro que eles pedem, eles estão pedindo já considerando que você vai morar dentro da universidade, né? Então lá no statement, né, no extrato vai estar escrito o custo de vida dentro do campus. Mas geralmente sai mais barato você estudar fora, que foi o que eu sempre fiz, tanto no community college quanto na universidade, né? Que depois dos 2 anos no community college eu me formei em TI, peguei o diploma e transferi para a universidade. E na universidade também, eu não morei num dormitório, eu ia para as aulas no começo, né, quando eu era F1, estudante F1, eu ia para a escola e depois voltava pro quartinho que eu tinha alugado, apartamento, enfim. Mas tem essa opção, né, geralmente quem tem grana, eles moram no dormitório, e aí eu acho muito legal, uma experiência legal para quem já é um pouco mais jovem, né, quando você é mais perto ali dos 30 anos, acaba que a idade das pessoas que vão para a universidade aqui nos Estados Unidos, eles são bem jovens, né, já saem do ensino médio e vai direto para a faculdade. Então, não sei se é interessante, né, você juntar uma pessoa que tá perto dos 30 com pessoas muito novas, enfim, mas é legal, assim, vai de você, né, do que você quer pra sua experiência morando e estudando por aqui. E aí, gente, falando do dia a dia, né, de estudar no dia a dia, como funciona, eu já falei pra vocês que você pode escolher estudar de manhã, de tarde, de noite, você pode escolher quantas matérias você vai fazer, lembrando que F1 você tem que fazer no mínimo 4 aulas, né, 12 créditos, e o máximo é 18, mesmo se você for estudante F1 ou estudante local, americano, com green card, enfim, o máximo é 18, eles também não permitem fazer mais que 18 créditos, que são 6 matérias por semestre. Por quê? Porque, gente, é muito puxado. Olha, eu vou falar pra vocês, estudar nos Estados Unidos é muito superior do que a gente vive no Brasil. No Brasil, a gente vai, assiste às aulas e geralmente a gente se encontra com o nosso grupo para fazer algum trabalho ou outro, né? Aqui nos Estados Unidos é tudo muito diferente, assim, quando eu comecei, eu achava que era só ir para a faculdade, assistir a aula e voltar para casa, de repente fazer alguma coisinha ou outra. Só que assim, não é assim que funciona. Aqui eles têm um portal, né? Um portal online, um site. Uns chamam Blackboard, outros chamam Canvas, né? Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. E ali, dentro desse site, é o seu portal onde o professor libera todo o conteúdo da matéria, as aulas gravadas, os PowerPoints e tudo que tem de homework para você fazer. Então, a aula, quando você vai assistir, geralmente tem 1h30, 3 créditos, né? São 3 horas. Então, uma aula tem 3 horas por semana. E aí, você assiste as 3 horas de aula, que pode ser 2 aulas consecutivas ou 2 aulas 2 dias da semana. E aí, você acha que acabou, só que não. Você tem que ir para casa, entrar no portal do estudante e fazer tudo que tem lá para você fazer na semana. Tá? E aí tem por semana, aí tem projetos. Eu confesso, quando eu era estudante F1, era muito puxado.
muito puxado, porque além de eu ser estudante F1, que você não pode fazer menos que 4 matérias, eu também trabalhava. Durante o meu período de estudante eu trabalhei, tanto com o OPT como o CPT também. Eu usei ambos durante o meu período de estudos para me ajudar aí a, né, pagar os custos de vida. E depois eu posso até fazer um vídeo separado para explicar melhor os dois, que são a permissão de trabalho para quem tem visto de estudante. Eles levam muito a sério aqui trabalhar. O visto de estudante é meio perigoso, então você precisa ter essa permissão. Como estudante de F1, eu confesso assim que foi muito difícil. A minha experiência, por muitas vezes eu ficava muito sobrecarregada. Nossa, eu chorava muito, muito estresse. Eu acho que eu tive até uma mini depressão. Era muito puxado. Estudar aqui nos Estados Unidos, assim, vai exigir muito de você, financeiramente e também psicologicamente. É uma demanda muito grande. E eu confesso até que, assim, às vezes eles exageram. Tem trabalho da faculdade que eu faço que eu acho um pouco, sabe, demais. Eu não acho que vai agregar tanto valor, mas enfim, você precisa fazer pra você passar, tá? Então, expectativa e realidade é diferente. É muito puxado, você tem que vir já sabendo que não são flores. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, a carinha do portal do estudante, tá? Esse daqui, ó, são as aulas que eu tô fazendo no semestre. Essa daqui eu fiz no semestre passado, tá vendo? Fall 2025, mas esse semestre eu tô fazendo aula de Cloud Computing, tem aula de Computer Crime, perícia de computador, e também essa aula de nutrição, porque você tem que fazer umas aulas diferenciadas, né? Eu quero mostrar pra vocês a carinha dele, ó. Vou mostrar essa aqui de nutrição, por exemplo. Aqui tem todas as informações. Se o professor quer falar alguma coisa, né, um anúncio, ele vem aqui, manda uma mensagem, você vê a mensagem do professor. Como eu tô fazendo a versão online, as aulas, né? Então a comunicação ela ocorre através desse portal. E aqui tem o sílabus, que é um importante documento onde você tem todas as informações da aula, né? Aqui mostra o formato, como é que vai acontecer. E aqui tudo que a gente vai aprender no semestre, sabe? Tem até o cronograma da semana, tudo que você precisa saber como estudante tá no sílabus, tá? Tem até o calendário por semana que a gente vai aprender. E aí também tem os módulos, né, semanais, tudo que a gente aprende, os conteúdos. Aqui, ó, você começa aqui, aí tem todas as informações sobre a matéria, né? Start here. E aí, ó, na primeira semana de estudo já tem todo o conteúdo aqui, ó, tudo que você precisa ler, todos os materiais, ó, as aulas PowerPoint aqui com as matérias. Assignment, né, são os trabalhinhos. Você vem aqui e você responde aqui mesmo, dentro do portal. E tem aqui também as notas, né? O professor vai dando as notas, tá vendo? Ó, conforme vai indo, tudo que você tá conseguindo, até o final ali, ó. Aí falta isso aqui, ó, abril 19, tem vários, falta algumas semaninhas ainda pra acabar. Aí a final vai ser em maio, vale 200 pontos, aí tem mais ou menos a média que você vai atingir. É isso, então, esse é o portal do estudante, aqui no dashboard você pode mudar, né, você pode fazer alterações, enfim, mas tudo que você precisa saber fica nesse portal. E aí você vai ter muito trabalho em grupo, mas assim, eu já falei da flexibilidade, que você escolhe as matérias que você vai fazer e tudo mais, né, você pode escolher uma aula de manhã, outra de tarde, outra de noite. Sim, o que isso é bom, o que isso é ruim, né? O bom é que você tem a flexibilidade de escolher a aula que você quiser, o professor que você quiser. O ruim, que é um sistema diferente do Brasil, né? Que você começa o primeiro semestre e vai até o final da faculdade com o mesmo grupo de amigos e, né, grupo de trabalho. Aqui não. Aqui, por conta dessa flexibilidade, as aulas são sempre pessoas diferentes. Você vai até, assim, bater de frente com uma pessoa ou outra que você já estudou em outra matéria, mas nunca vai ser as mesmas pessoas. Então, isso pode ser bom, pode ser ruim. Pra mim, na minha opinião, eu não levei muitas amizades da faculdade, né? Eu conheci uma pessoa ou outra e não aprofundei muitos laços por lá, por conta dessa flexibilidade. E o meu foco também era, né, mais profissional, então... E assim, gente, o Community College, ele costuma ser menos puxado do que a faculdade em si, mas, sinceramente, eu fiz uma Community College muito boa, que era a Northern Virginia Community College, uma das melhores ali da região de DC, né, que é a capital dos Estados Unidos. Eu me formei no Community College, transferi pra universidade, não senti tanta diferença, assim, no ensino. Mas, assim, depois que eu me formei no Community College, eu transferi pra George Mason University, que é uma faculdade de nome. Eu tô fazendo esse vídeo aqui na minha casa, né, do meu apartamento, porque hoje eu estudo online. Eu tô fazendo as minhas últimas matérias, né, eu me formo mês que vem.
A minha formatura é mês que vem já. Então, meu último semestre eu tô fazendo tudo online. Como você escolhe as aulas que você vai fazer por semestre, eu fiz primeiro as mais difíceis. Lá no começo, fiz as mais difíceis e deixei as mais de boas pro último semestre. Já fiz até o meu projeto do TCC, que aqui também tem um projeto, né? Não se chama TCC, mas já fiz o meu projeto, se chama Capstone, um projeto bem complexo que foi, como eu faço tecnologia, né? O nosso projeto ele foi voltado para implementar soluções tecnológicas numa empresa. Então a gente teve que abordar uma empresa, conversar com ela e falar, a gente pode trabalhar com vocês e, né, fornecer nossos serviços de graça. Então por um ano a gente trabalhou de graça para a empresa e a gente teve que resolver 3 problemas tecnológicos que essa empresa tinha. E aí foi puxado, foi bem puxado, mas já tirei isso, né, já tá feito, já tirei enfim, foi isso que eu fiz. Então super recomendo também fazer as mais difíceis no começo, porque quando você faz as mais difíceis no começo, claro que tem umas que tem pré-requisitos, né, que você não pode fazer enquanto você não atingir certo nível, mas vai fazendo, né, se você for estudar nos Estados Unidos, eu recomendo começar com as mais difíceis, porque quando a gente começa a estudar, a gente vai todo animado, né, com a bolsinha, o caderninho, compra todo o material, mas, meu filho, quando tá chegando no final, você não quer nem ver a cara aqui do negócio, é complicado. Enfim, deixei as minhas matérias, inclusive esse último semestre eu só tive 3 aulas pra terminar, então eu tenho 3 matérias pra me formar. Enfim, voltando ao assunto, né, você pode aí escolher a sua grade, tudo bonitinho, e recomendo você sempre, né, tiver ali disposto, já pega as mais difíceis e vai. E uma coisa interessante é que quando você transfere pro Community College, pra universidade, o que acontece? Eles vão pedir mais documentação. Uma documentação diferente que eu achei, assim, complicado foi vacina, gente. Eu não sei, vou até deixar isso em destaque aqui, porque não é uma coisa que as pessoas falam muito. Quando você for entrar na universidade aqui, você vai ter que tomar, se você não provar que você tem, né, tem que mostrar sua carteirinha de vacinação do Brasil, traduzir, e aí eles vão averiguar, e se você não provar que tem todas as vacinas que eles pedem aqui nos Estados Unidos, você não pode estudar. Aí você tem que traduzir toda a sua documentação do Brasil, inclusive certidão de nascimento, diploma, qualquer coisa que você tenha no Brasil, eles vão pedir tudo traduzido e tem que ser uma tradução certificada, não pode ser qualquer pessoa ir lá no Google, entendeu? Tem que ser carimbada e certificada. E aí a da vacina não tinha o que eles queriam tudo e tive que tomar vacina atrás de vacina. Várias vacinas. Eles também pedem teste de tuberculose, sabe? Foi bem tenso, assim. Eu não esperava e tive que correr, porque eles deixaram pra pedir isso um pouco perto de começar as aulas, sabe? E se você não comprovar a sua vacina, você não começa, tá? Não fica liberado pra você começar. Então, achei interessante comentar esse pequeno detalhe. E agora a gente vai falar da parte financeira, né? Que todo mundo sempre tem curiosidade, né? Quanto custa estudar, enfim. A primeira coisa que você precisa saber é que aqui nos Estados Unidos tem a Public and Private School, a faculdade pública e a privada. E na prática não muda tanto, né? Assim, pra quem vai estudar, porque você vai ter que pagar do mesmo jeito. Não quer dizer que é de graça, nenhum dos formatos. Existe, claro, programas que oferecem bolsa de estudo, tá? Mas eu não sou tão familiar com isso, então eu não vou contar sobre nenhum tipo de programa porque eu não conheço. Então, tudo que eu tô falando aqui é baseado na minha experiência. E, assim, a Public School, que é a minha, inclusive, né? A escola pública, a faculdade pública, aqui nos Estados Unidos a gente chama as faculdades de school, tá? Escola, mas é normal. Enfim, a Public School, a escola pública, a faculdade pública, ela recebe fundos do governo. E por conta, né, deles receberem fundos do governo, isso acaba mudando o formato como os estudantes pagam a universidade, né? Então, vai ter o formato in-state and out-of-state tuition. Tuition é quanto você vai pagar por aquela aula que você está fazendo, os créditos geralmente que você faz ali. Então, as suas aulas ali que você for fazer no semestre vai ser computada, né, como tuition e é isso que você vai pagar por ela. E aí, gente, no formato in-state se encaixa os estudantes que moram no estado que a faculdade está e eles também ou são cidadãos americanos ou têm green card, né, que é residente permanente. Esse é o formato, tem que estar morando ali no estado e ser um dessas categorias. Já o out of state se encaixa os estudantes internacionais, que são o visto F1. Tem outros também que, como às vezes tem estudante que não mora no estado, mas estuda lá, então eles se encaixam aqui no out of state. E aí já dá para saber mais ou menos, né, quanto custa para cada, né? Você sabe que quem é cidadão vai pagar menos e quem é estudante internacional, né, out of state, paga o dobro, tá?
É literalmente o dobro. Gente, as universidades privadas, né, são as mais exclusivas, são as um pouquinho mais selecionadas e, consequentemente, mais caras, né? Inclusive aqui tem a Columbia University, é uma faculdade muito, né, Ivy League, é privada, né? Enfim, a minha é pública, mas não menos cara, né? Também é bem caro. Agora eu vou falar dos preços, né? Quanto custa a minha faculdade, né, a universidade e o Community College. Eu vou começar com o Community College, que geralmente é mais barato, tá? Vou mostrar pra vocês. Gente, vou até dividir aqui a minha tela de computador com vocês para mostrar de fato quanto custa a tuition, né? Você vê aqui, ó, tuition and costs das universidades e da Community College. Eu vou começar com o Community College, que é esse aqui, ó, Northern Virginia Community College, que foi o que eu fiz, né? Hoje, esses são os preços atualizados. Para quem mora na Virgínia, por exemplo, para quem é cidadão americano ou tem green card, custaria $224 por crédito. Lembrando que um crédito é uma hora, né? E uma aula geralmente tem em média 3 créditos, ok? Agora, se você for out of state, ou seja, estudante internacional, que entra nessa categoria, você pagaria $444 por crédito. Vê que um crédito é o dobro do valor para quem é estudante internacional, né? Para quem não é cidadão, enfim. E aí você tem que fazer esse valor aqui, ó, 444 vezes 12, né? Porque um estudante internacional ele tem que fazer pelo menos 12 créditos. E aí nesse formato aqui, nesse valor, sairia um semestre 5.332. Isso só o valor do semestre, ok? Não tá incluso livros, enfim, estacionamento que tem na faculdade e muito menos, né, as despesas de casa, comida, enfim. Esse é o valor do Community College. Já indo para a universidade, né, essa é a George Mason University, que é a faculdade que eu faço hoje, inclusive, e vocês vão ver como sobe o valor, tá? Eu já dei uma olhada aqui antes de gravar a tela e, assim, tá bem mais alto do que realmente é, ok? Não se assustem. Mas para quem é in-state, né, para quem é cidadão ou tem green card e mora no estado, sairia 14 mil um semestre. Isso para undergraduate. Undergraduate se encaixa as categorias de bacharel, né? Para quem tá fazendo a faculdade é um nível superior. Graduate, eles chamam, é tipo mestrado, tá? Então, esse aqui é o mestrado e law é para quem faz law school, né? Advocacia, enfim, é outro nível. Para quem faz o bacharel, sairia para quem mora no estado, 14.300. E para quem é estudante F1, out of state, 39.312 por semestre. É o que tá falando aqui, tá, gente? Mas não é esse valor, não. Eu pago in-state, se eu fosse fazer 4 aulas, que seria 12 créditos por semestre, não sairia 14 mil, sairia 6 mil para mim. Tá? Claro que entram os descontos, tem outras coisas que eles consideram, mas hoje eu pagaria 6 mil. Já o out of state, para quem é estudante internacional, o valor do tuition, né, para o semestre seria mais ou menos esse aqui mesmo, 14 mil, não 39 mil, tá? Um semestre daria eu não diria nem 14 mil, mas daria uns 11 mil dólares ou 12 para quem é estudante F1, porque você tem que fazer no mínimo 12 créditos, ok? Então, para vocês, né, F1, pagaria mais ou menos isso aqui literalmente, mas esse aqui também, gente, é só o valor da tuition, só das aulas, não tem mais nada incluso, não tem custo de vida, não tem os livros, aí se você for, até olhando aqui a página, tem o custo de vida, né, living expenses, comida e casa, e aí eles fazem uma estimativa, né, que é baseado na realidade deles, e aqui tem vários outros tipos de casa, né, dentro do campus, da faculdade, fora do campus, morando enfim. Isso aqui não é nem parâmetro pra gente, né? Que é do Brasil, enfim. Tem livros, gente, ó, tá vendo? $1.200 eles esperam que você gasta com livro. Isso aqui não é real mesmo. Eu não gasto nem 10. Hoje em dia eu não gasto nada com livro, inclusive tudo que é pedido nesse último semestre já está sendo considerado abatido do tuition, sabe? Da mensalidade da faculdade. Então todos os meus materiais extra desse semestre já está incluso na minha mensalidade. E aí, gente, fora esse custo de tuition que eu acabei de mostrar para vocês, tem também a moradia, né? O custo de vida real oficial, que é a comida, enfim. Isso varia de acordo com as suas escolhas, preferências e tudo mais. No começo, quando eu comecei a estudar lá no Community College, eu aluguei um quarto dentro de uma casa, né? Então eu dividi uma casa com mais 4 pessoas, que é um formato comum, né? Eu pagava, na época, acho que era $500, eu pagava de aluguel e atendia, sabe? Era bem ok. E depois de um tempo, né, eu acabei melhorando de condições financeiras e me mudei pro meu apartamento próprio, lá na Virgínia mesmo. Depois de um tempo, comprei um carro. Vai de acordo com o que você tá disposto a gastar e o que você tem pra gastar. Mas, em média, um quarto, hoje em dia, vai sair uns $600, $800
$800 o aluguel, dependendo da região que você for morar. Custo de comida eu não acho caro aqui nos Estados Unidos não, tá? Tanto comida no mercado quanto comida fora, né? Tem opção barata, tem opção cara, enfim. Carro precisa ter, dependendo de onde você mora, precisa ter. Aqui em Nova York não, inclusive eu vendi o meu carro quando eu me mudei aqui para Nova York, né? Mas quando eu estudava lá na Virgínia, eu tinha carro, porque você precisa ter... Tem até transporte, dependendo da região que você mora, mas não é tão eficiente e dependendo dos horários da sua aula, pode não ser tão conveniente também. Mas eu diria que uns $2, 3 mil de custo de vida ali para você viver bem tranquilo, né? Além do tuition, é ok, tá? Faz mais ou menos em média, se você precisar de um valor assim definido, uns $2 a 3 mil para você ter uma condição de vida legal enquanto você estuda. E agora falando um pouquinho das diferenças de ser estudante internacional com visto F1 e com Green Card, né? Eu, por muitos anos, aliás, a maior parte do minha estudante foi com o visto F1. Eu posso te garantir que não é fácil, tá? É uma carga financeira grande. Tem a opção de você trabalhar durante os estudos, mas ela tem várias restrições. Você tem que conversar com a faculdade direitinho. Vou fazer um vídeo separado sobre o CPT e o OPT, mas ajudou muito, inclusive, eu ter trabalhado para uma dessas empresas, né, durante a faculdade, foi o que abriu porta para o meu Green Card. Então, eu consegui o meu Green Card através dos estudos, né? Porque eu consegui um trabalho através dos estudos e o trabalho me deu meu Green Card, eles foram os meus sponsors. E é um caminho, né? Se caso você queira o Green Card por esse caminho que eu também fiz, ele é um caminho longo, pode ser que seja um caminho longo, tá? Porque o EB3, que foi o Green Card que eu tirei, ele demora um tempo para sair, geralmente uns 2, 3 anos. Mas é, assim, um caminho recompensador, tá? Porque ele vem com uma carreira inclusa. E foi o que eu sempre quis, né? Eu não queria só sair do au pair e conseguir meu Green Card através de casamento, de repente. Eu vim para os Estados Unidos para fazer minha vida aqui. Então, eu queria uma formação aqui nos Estados Unidos. Apesar de já ter no Brasil, eu me formei aqui em outra área, me especializei em outra área, comecei a trabalhar, arranjei emprego e o emprego me deu meu Green Card. Então, é como se eu tivesse criado uma nova vida aqui e tem sido dessa forma. Não é um caminho fácil, mas é recompensador e, assim, eu encorajo, é super possível. O meu projeto para conseguir o Green Card foi esse mesmo, começar a estudar e depois que eu me formasse, trabalhar e, de repente, o trabalho me ajudar e deu certo. E, assim, o meu processo demorou o quê? 10 anos. Eu comecei a estudar já faz 10 anos e nesse meio tempo, né, faz uns 2 anos mais ou menos que eu consegui meu Green Card. Mas assim, gente, pode ser que pra você que tá assistindo esse vídeo demore menos tempo. Eu mesma não tinha muitas informações na época que eu tenho hoje. E é isso, gente, conhecimento, educação, eu acho que sempre vale a pena, apesar todos os cursos e tudo que tá envolvido aí pra você estudar. Mas vale a pena, assim, é uma história muito... né, a minha foram 10 anos estudando, né, desde o community college até hoje. Demorei porque teve uma pausa, né, teve um ano que eu fiquei sem estudar, eu retomei. Cada um tem o seu tempo, vale a pena, só você pode dizer se vale a pena ou não, mas eu desejo que se você começa essa jornada, que você vá até o final e que você seja forte, porque não é fácil, sabe? Com dinheiro ou sem dinheiro, né? Você tendo muito dinheiro ou pouco dinheiro, você vai precisar de muita disposição também. Eu não quero prolongar muito esse vídeo, mas se você tiver alguma dúvida sobre estudar e que talvez tenha faltado aqui, deixa nos comentários que eu vou adorar responder a sua dúvida. Eu desejo de coração que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, né? Teve muita informação, espero que você tenha entendido, que vocês tenham entendido, espero que não tenha ficado muito confuso. E se tiver dúvidas, deixa aí que eu vou responder. Se você assistiu esse vídeo inteiro, muito obrigada. Dá o seu like. Não deixa de seguir o canal, tá? Tem muito conteúdo legal aí e eu vou compartilhar cada vez mais. E é isso, te vejo no próximo vídeo. Tchau!